Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus e um bom dia para todos os nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo. Nesse momento estamos dando uma abertura, mais uma edição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6, que tem por título O Ministério de Apóstolo. Nós vamos estudar essa lição hoje pela manhã. Nós estamos falando diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brasília, sede aqui em Taguatinga Sul, área especial número 8, setor D, Taguatinga Sul, que tem como presidente desse grande campo o pastor Osival Pereira Xavier. Estamos aqui com o pastor Isidro, está conosco. Ele vai orar agora para Deus nos dar graça na ministração desta aula. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos para ministrar a tua palavra. Senhor, usa a lição, ó Deus, desse domingo, do dia 9 de maio, para edificar, consolar, orientar, enfim, para nos conceder o entendimento sobre a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, para quem não tem revista da Escola Dominical, você que está em casa, pode acompanhar com a sua Bíblia. A lição de hoje está baseada no livro, na carta de Éfesos, capítulo 4, versículos de 7 a 14. Efésios 4, 7 a 16, quer dizer, Efésios 4. Então vamos lá, o pastor Gildo vai fazer a leitura do textual e assim nós vamos dar um prosseguimento aos trabalhos desta manhã. Muito bem, minhas irmãs, meus irmãos, o textuário se encontra na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outro para evangelistas, e outros para pastores e doutores. A verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. Maravilha, ok. Então agora, leitura bíblica em classe, como já foi dito, Efésios capítulo 4, verso 7 diz: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profeta, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Maravilha. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. A lição número 6, que iremos estudar hoje, tem os seguintes tópicos. O primeiro tópico fala sobre o colégio apostólico. O segundo tópico fala sobre o apóstolo Paulo, o apostolado de Paulo. E o terceiro tópico tem como assunto a apostolicidade atual, conforme Efésios capítulo 4, verso 11. Professor Silas, qual é o objetivo geral da lição? O objetivo geral da lição é mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Muito bem. Os objetivos específicos, como de praxe, são 3. O primeiro é investigar biblicamente o colégio apostólico. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. E terceiro, avaliar a apostolicidade atual. Muito bem, passemos agora para a exposição da lição com a introdução. Professor Silas, é com o senhor.
Vamos lá então na introdução, meus irmãos. Diz assim a introdução. A partir da lição desta semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, Isso. objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando-o semelhante ao de Cristo. De acordo com as epístolas aos Efésios e aos Coríntios, são 5 os dons ministeriais concedidos por Deus à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Veremos o quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor ante o mundo e, simultaneamente, crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mostrando a sequência de Efésios 4:11. Iniciaremos o estudo pelo dom ministerial dos apóstolos. Muito bem. Professor Silas, sobre a introdução, alguma coisa a agregar, professor Silas? Pastor, os dons ministeriais estão a serviço da igreja Muito bem. desde sempre, né? Desde a sua fundação, para o desenvolvimento do caráter cristão, entre outras atividades, principalmente a propagação do Evangelho. É desse jeito. Ok, ainda dentro da introdução, quero apenas recapitular. Vimos nas aulas passadas, nós estudamos os dons espirituais de revelação, não é isso? Dons de poder e dons de elocução ou expressão verbal. E hoje, como já foi dito pelo professor Silas, iremos estudar os dons ministeriais. E iremos hoje estudar o primeiro dom ministerial, né? Que é o dom apostólico. E aí, obviamente, sabemos que ao longo dos séculos, ao longo da história, muitas controvérsias acerca da atualidade do ministério apostólico têm surgido e ainda há. E a lição, obviamente, vai buscar responder, não é, professor Silas? Sim. Conforme a palavra de Deus acerca sobre a atualidade do ministério apostólico. Assim sendo, comecemos com o tópico 1, que tem como tema o colégio apostólico. 1.1, o termo apóstolo. Eu vou ler aqui, professor Silas, depois faz seus comentários. Vamos lá, vamos parar aí o slide aí em tela, está grifado aí. O termo apóstolo, o dicionário bíblico, o Wycliffe, informa que o termo grego apóstolos origina-se do verbo apostelei, que significa enviar, remeter. Aí está bem claro. Agora, na sequência, e de vermelho, aí está marcado de vermelho no slide, lemos: a palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo igualmente como filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. Fechando aí o item 1, está de azul aí na tela, o verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e obra de Jesus, o apóstolo por excelência, o nosso sumo apóstolo, conforme Hebreus, capítulo 3, verso 1. Professor Silas, considerações é com o senhor. Pastor, como o irmão já falou aí, já leu aí, está bem claro esse primeiro tópico, né? Tá bem explícito mesmo, né? Quer dizer, já traduzido como enviar, remeter, né? Isso. No caso aqui, enviar mensageiros, são os apóstolos, como se fosse mensageiro. Neste caso, expressamente, como, autorizado, comissionado pelo próprio Jesus, quando escolheu aqueles homens, né, para trabalhar com ele. Objetivando anunciar a salvação, expandir o reino de Deus, através do sacrifício de Cristo. Né? Isso. Eu posso aqui, pastor, os chamados por Cristo aqui. Chamados por Cristo. Né? Ele chamou, escolheu, como se diz, dedo a dedo, um por um, já sabia de antemão, eles iam trabalhar, sabia todas as coisas. Então esse é o tema apostólico, não temos que mais fugir desse. Muito bem. Ainda dentro desse ponto, é importante nós definirmos bem o termo apostólico, né? A palavra apóstolo, né, para enfatizar, era usada de forma muito corriqueira na época, né, em que Cristo veio ao mundo, né? Era um termo que referia-se a qualquer mensageiro ou a qualquer pessoa que era comissionada
com uma mensagem visando, obviamente, algum propósito. Então, quando se refere aos apóstolos, né, escolhidos por Jesus, como disse o Silas, são mensageiros especiais, específicos, né, Silas? Sim. Muito bem. Então, aqui é ponto pacífico, né, Silas? Então, vamos aqui, né? Quero dizer para as irmãs e para os irmãos, para todos que nos assistem, que participem conosco dessa EBD, desse dia 9/5, que nós aqui iremos nos nortear, né, Silas? Nos guiar pela palavra de Deus, né? Não vamos aqui entrar na astrologia, no que fulano e beltrano pensa, mas vamos ver o que a Bíblia diz. Passemos, então, estamos no tópico 1, estamos falando do colégio apostólico. Vimos aí a definição do termo apóstolo. Agora vamos para 1.2, né? Que é o conceito, o termo, colégio apostólico. Silas, você pode ir para nós? Vamos lá então. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus convidados por ele a auxiliarem o seu ministério terreno. Muito bem. O Salvador os separou e nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados e levaram a mensagem do Evangelho a todo mundo. Aqui tem as referências, né? De acordo com Stanley Hurton, eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Silas, detalhe, né, pastor? Detalhe, considerações, né? Silas, sobre esse Pastor, ponto? Na verdade, o Ministério Eterno de Jesus, ele tinha que ter pessoas para auxiliá-lo, né? Isso. Ele podia fazer sozinho, mas ele achou por bem formar esses 12 discípulos. Eu não sei se esses 12 já é um número que fala sobre as 12 tribos, uma coisa dessa natureza assim, né? Mas ele chamou 12 apóstolos. Ele sabia o motivo por que chamar, né? Isso. E aqui nós tratamos aqui como colégio apostólico, quer dizer, um aglomerado de pessoas, né? Isso. Para aquela finalidade. Isto é, formado por 12 discípulos, que Jesus escolheu logo no início da sua missão redentora. Muito bem. Os pais acompanharam ele até a crucificação, inclusive até após no início da igreja, né? Eles foram ensinados, doutrinados, viram operações e curas, né? Milagres, expulsar demônios. Então eles tiveram uma grande experiência com o próprio Jesus para prosseguir no seu ministério após a crucificação de Jesus Cristo e a sua ressurreição e ser assunto ao céu. Foram, inclusive, revestidos de poder. Isso é um detalhe, né? Eles foram, conforme lá em Atos capítulo 13, lá fala dos 11, porque Judas Iscariote tinha obviamente abandonado, né? Negado Jesus, como todos conhecem a história. E aí lá em Atos 1:13, os 11 se reúnem e nós vemos que decidem escolher o substituto de Judas Iscariotes, né, no colégio apostólico, que foi escolhido Matias, como conhece, né? Isso está em Atos capítulos 1, versículo 23 a 26. Quero deixar bem claro aqui que Matias foi escolhido conforme a direção de Deus. Pois você observa que eles oraram, os 11 oraram. Isso. E aí, junto com Matias, compuseram o colégio apostólico. Então, substituiu Judas. Isso. Né? E no capítulo 2, vemos aí a descida do Espírito Santo. Todos foram cheios, revestidos, impactados pelo poder do Espírito Santo. Detalhe, pastor, ali eram os verdadeiros apóstolos. Sim. É interessante que o Ciro falou aqui, minhas irmãs e meus irmãos, que esses 12 foram escolhidos a dedo, são eles os únicos, de fato, chamados apóstolos originais. Que mais na frente da lição, nós vamos ver que existem outras modalidades de apóstolos, mas como estes 12, jamais existiu. Né, Silas? Podemos continuar, Silas? Vamos falar sobre a singularidade dos 12, né? No tópico 1, estamos no tópico 1 da lição, vimos aí o significado de apóstolo, mensageiro, enviado, né? Alguém que foi comissionado de forma especial, no caso aí os discípulos, os apóstolos. Vimos aí também no ponto 2,
1.2, o colégio apostólico, que é composto dos 12, né, os 11 e mais Matias, conforme Atos capítulo 1, verso 23 e 26, que foi escolhido para ocupar o lugar de Judas. Né? E agora vejamos a singularidade, né, desses 12 apóstolos, ou do chamado colégio apostólico. Eu vou ler aqui, Silas. Está aí na tela, no slide, né? 1.3 diz, a singularidade dos 12. Aqui, aí está de azul, é importante, eu quero chamar a atenção de todos os irmãos e das irmãs, é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas cartas ou epístolas paulinas. Né? E qual é a singularidade? E aí está em tela, tem 3 singularidades, 3 diferencial, né, que dá um destaque especial aos 12 em detrimento dos demais apóstolos que surgiram depois, né, ou que exerceram o ministério apostólico. Primeiro, letra A, eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Né? Multidões seguiam Jesus por onde ele passava e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente. Lá em Mateus, capítulo 10, no versículo 1 ao 4, Lucas, no capítulo 6, versículo 13 ao 16, está a convocação de Jesus e está a relação dos apóstolos. Né? A segunda razão, não é, da singularidade dos 12 é porque eles andaram, né, com Jesus durante o seu ministério. Andar aqui quer dizer, eles viveram lado a lado, presenciaram por quase 3 anos, foram treinados, foram equipados, preparados, orientados e enviados pelo próprio Mestre. Então aqui é uma singularidade tremenda, né? Tremenda, né? Aí no slide está bem claro, desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12, né? Aí eu vou abrir aqui um parênteses, né? Na crucificação, os 11, né? Porque Judas tinha caído fora. Mas até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre. Inclusive a última ceia, né, pastor? Isso, a última ceia. Judas tomou a Santa Ceia. Aprenderam e conviveram com ele. Aí no slide tem diversas referências. Então vimos aí até aqui 2 singularidades, 2 fatores que fazem dos 12 apóstolos, não é? Pessoas, apóstolos de forma especial em detrimento ao dom do ministério apostólico. E letra C, não é? A outra singularidade é que eles receberam o quê? A autoridade do Senhor. Lá no Evangelho de São João, Jesus é claro ao se dirigir a ele. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho à humanidade. Lá em Lucas 24:49, quando Jesus disse, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder, Jesus dirigiu-se a quem? Aos apóstolos, não é? Aos 11 apóstolos. E, logicamente, depois com a escolha de Matias pelos 11, detalhe, foi os 11 juntos orando, escolheram Matias. E depois os 12 de Pentecostes estavam juntos. Então, Ciro, vamos recapitular? Quais são o que demonstra a singularidade dos 12? Primeiro, eles foram o quê? Convocados pessoalmente por Jesus. Pelo Senhor. Segundo, Ciro, eles andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Isso. E terceiro, Ciro? Terceiro é receber a autoridade do Senhor. Silas, alguma observação a mais, Silas? A sua observação é apenas isso. Eles ficaram 3 anos, pastor. Isso. Só que experiência maravilhosa. É verdade. Andando com Jesus, vendo as suas maravilhas, vendo curas, sinais. E foram absorvendo, foram aprendendo aquelas coisas, não foram, pastor? Foi aprendendo devagarzinho e tal, até
quando foram revestidos do poder do alto, aí já Jesus não estava mais presente pessoalmente, mas estava presente no Espírito Santo. Isso. Então os discípulos foram, tanto é que nos primeiros dias até a multidão admirava, mas esses camaradas são tal, como no caso do discurso de Pedro, né, tal. Então foi uma bênção esse aprendizado que teve com Jesus durante todo o seu ministério e agora aplicando a igreja primitiva, com todo o poder, com cura, ressurreição. Olha, pastor, eles foram assim bem atuantes no início do ministério. Por quê? Foi escolhido a dedo pelo próprio Jesus. Então, o que podemos concluir é que os 12 são ímpar. Não existe apóstolo no nível dos 12. Agora eu quero, Silas, antes de você fazer a CIS do tópico, fazer algumas observações. Minhas irmãs e meus irmãos, amigas e amigos que nos ouvem e nos assistem e participam dessa EBD. Primeiro, observe. O apóstolo Tiago, irmão de João, foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. E isso está lá em Atos, não é? Em Atos, capítulo 12, 2, quando Herodes mandou matá-lo. Isso por volta do ano 44 a 45 depois de Cristo, não é? Foi morto à espada. Aí eu quero aqui trazer um detalhe. Quando Tiago, o irmão de João, foi morto à espada, o primeiro mártir, ficaram de 12, ficou quantos? Ficou 11. Agora, Silas, minhas irmãs, meus irmãos, atentem, olha o detalhe. Os 11 não se reuniram para escolher algum ou alguém para substituir Tiago, assim como tinham se reunido, no capítulo 1, versículo 23 de Atos, para escolher Matias para o lugar de Judas. Isso. Judas completou os 12. E quando Tiago foi martirizado, os discípulos, o colégio apostólico, não escolheu ninguém para o substituir. Por quê? Porque o número foi fechado com os 12. Isso aqui é muito importante, Silas. O outro detalhe que eu quero chamar a atenção, porque são detalhes que nós temos que ir à luz da Bíblia. Isso. O outro detalhe, a escolha de Matias em Atos, verso 23 a 26, para substituir Judas Iscariotes, não é? Foi dirigida por Deus. Por que eu estou falando isso, Cília? Porque é comum alguém dizer que foi Paulo que ocupou o lugar de Judas. Não. Paulo não. Isso aí não vamos ver depois, tá? Lá em Atos 1, de número 24, olha só. Os 11 discípulos, que no versículo 13 diz lá, quando entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, aqui os 11. Aí no versículo diz, e orando disseram, tu, Senhor, eles resolveram, escolher alguém, orientado por Deus, para ocupar o lugar de Judas e colocar as condições, ter andado com o Senhor, ter estado com o Senhor, ter presenciado a crucificação, a ressurreição e etc, etc. Aí surgiu quem? Barsabás e Matias. Agora um detalhe, verso 24, o que eles fizeram? O que os discípulos fizeram? E orando, disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todo, revela-nos qual destes dois tem escolhido. E para preencher a vaga neste ministério e apostolado. Aí, os Vicentes que lançaram sorte. Eles usaram da época de um expediente da época da lei, era normal. Só que o lança-sorte aqui foi o quê? Colocou o nome de Barsabás e o nome de quem? De Matias, e depois de orar disseram o nome que foi escolhido. Foi esse. Então, aqui está na direção de Deus, tá bom? Fechando, Ciro, minha observação. Inclusive, o Matias tem o sobrenome Justo, né? Justo. Para fechar esse ponto, porque nós temos que deixar bem claro, uma outra observação sobre o colégio apostólico. Viu, minhas irmãs e meus irmãos? Com exceção de Pedro, Tiago e João, seu irmão, que foi morto por Herodes em Atos 12, 2. Depois, Silas, de Atos 1, 13, nenhum dos 12 apóstolos é mencionado pelo nome no livro de Atos. Por quê? Porque alguém disse que Matias foi eleito, mas não foi mencionado. Pois muito bem. Dos que foram mencionados após Atos 1, 13, somente Pedro, João e Tiago, que foi martirizado. O resto, os outros... Aqui, pastor, já foi constituído apóstolo. Apóstolo. Bom, então, está bem claro. Tá bem claro. Aqui, quando falou assim, olha,
Porque Judas se desviou. Viveu o versículo 25, né? Judas se desviou, né? Se desviou e para o seu próprio lugar. Então, caiu a sorte sobre Matias. Então, Matias agora é contado como os 12. Os 12. Os 12. Muito bem. Os 12. Fechou o número. É tanto quando, repito, Tiago, que era um dos 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, Tiago e irmão João, foi martirizado, morto por Herodes, ninguém se reuniu para colocar no lugar dele. Não. Certo? Faça-se do top, por favor, Cília, para nós caminhar. Faça-se do top o seguinte: o verdadeiro apostolado é centrado unicamente, exclusivamente em Jesus Cristo. Muito bem. Então, Pois ele é o apóstolo enviado pelo Pai. pelo Pai. Então, Jesus é o modelo por excelência, né? Então, minhas irmãs e meus irmãos, vimos aí do tópico 1, o colégio apostólico, vimos o que significa o termo apóstolo, vimos, não é, quem são, quais são os componentes do colégio apostólico, e vimos a singularidade dos 12. Agora, vamos agora para o tópico 2, que é o apóstolo Paulo. E aí, o apóstolo Paulo? E Paulo como é que fica? Essa é a pergunta. Vamos para a Bíblia. A resposta aqui tem que ser conforme a Bíblia. Eu vou ler aqui, Silas, 2.1. Saulo e sua conversão. Está aí em tela no slide. Saulo, está grifado aí, foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, mestre por excelência da lei, e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu. Aqui é Paulo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, aí está de vermelho. Entretanto, a caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição em Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto, conforme Atos, capítulo 9, versículo 22. Isso aqui é um ponto que todos nós conhecemos. Aí está de azul. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. De perseguidor passou a perseguido, de Saulo, fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Círios, é com você o comentário. Pastor, na realidade é o seguinte: quando da fundação da igreja, com a descida do Espírito Santo, aquilo chamou a atenção de muita gente, incomodou as autoridades, inclusive incomodou o próprio Saulo. Sim. Incomodou ele, os fariseus. Aí os fariseus falavam o seguinte: você tem carta branca para perseguir esse povo, essa seita nova que chegou com força. Tanto é que no dia do Pentecostes, todo mundo estava reunido ali, né? Então desceu o Espírito Santo. E agora entra Saulo para perseguir o povo, né? Porque viu que o evangelho estava expandindo, apareceu Saulo, né? Foi perseguir a igreja. Mas aí nós temos um detalhezinho, pastor. Embora, como o pastor disse, ficou muito bem, Saulo, ele não faz parte dos 12 comissionados pelo próprio Jesus, mas aqui ele foi escolhido pelo próprio Jesus, não para substituir e para informar o colegiado, né? Isso. Colegiado. Mas para quê? Para que ele fosse um ícone entre os apóstolos. Ele mesmo se considerava apóstolo, né? Ele falou: Isso. Eu fui apóstolo abortivo, eu cheguei por último, eu sou pequeno. Ele não me reconhecia esse fato, né? Ele nunca se arborou dizer que era um apóstolo. Ele até falou de Jesus Cristo como os 12, jamais. Isso. Inclusive, Deus chamou, porque sabia do seu intelecto, sabia da sua posição intelectual, que ele sendo convertido, pastor, ele ia chamar a atenção de todo mundo, como de fato chamou. Com certeza. Chamou. Então, muito bem. Esse é o fato importante da conversão de Paulo, né? Um detalhe, Cila, lá, aqui dentro da conversão de Paulo, ou de Saulo, de Tarso, né? Em Atos 9, na experiência de Paulo, 9:15, não é? Deus aparece para um discípulo, por nome Ananias, que morava em Damasco, e diz para Ananias, Ananias, não te preocupe, porque Ananias ficou preocupado. Opa, falou. Olha só o que Jesus fala de Paulo para Ananias. Diz Jesus, falando de Paulo Ananias: Ananias, este é para mim um vaso escolhido. Olha só. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Então, Jesus escolheu Paulo a dedo para ser o seu representante, o seu mensageiro, o seu apóstolo, isto é, enviado aos gentios. Em outras palavras, Paulo recebeu de Jesus o dom ministerial apostólico, que é o que nós vamos ver aqui um pouco. Vamos lá? 2.2. Paulo, um homem preparado para servir. Silas, é com você. Vamos lá, então. Um homem preparado para servir. Isso. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Okay. Com um grande tratado teológico, encontramos
em suas epístolas aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou uma vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Isso. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha, pastor, Deus guardou esse apóstolo lá. Deus sabe o que está fazendo. Deus preparou o homem certo, para a hora certa, no momento certo, do jeito dele. É isso que Deus faz. Deus faz. Né, e uma coisa temos que deixar bem claro, conforme o próximo item 3. Em momento nenhum, o apóstolo Paulo, o Paulo que recebeu de Cristo o ministério apostólico, o ministério de apóstolo, em momento nenhum ele quis ou buscou demonstrar ou demonstrou em atitude, em ações, nenhum sentimento de menosprezo e nem também de querer desfazer dos apóstolos originais, porque ele sabia que aqueles, de fato, tinham a condição, coisa que ele não tinha, porque ele foi um perseguidor, né? Muito bem. Aqui nesse ponto aqui, ainda sobre o homem preparado para servir, apenas ocasião. O apóstolo Paulo, escute, não pertencia ao colégio dos 12. Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, que são requisitos dispensáveis, né? Aqui, ó. Ele diz, em Efésios 3, 7, 8, Paulo diz, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus. Paulo está dizendo, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Aí Paulo diz, a mim o mínimo de todos os santos, aqui é apóstolos, me foi dada esta graça, de ser apóstolo, missionário, mensageiro, aos gentios, conforme Romanos 13, ele diz, enquanto for apóstolos, mensageiro dos gentios, glorificarei o ministério. Fechando esse ponto, Sila, por intermédio do seu apostolado, o cristianismo deixou de ser mera seita judaica, se transformou numa religião, né, que penetrou em todos os recônditos do mundo daquela época. Sila, vamos parar. Pastor, só para corroborar aí, Paulo, como diz aí, Paulo era o doutor da lei, era um fervoroso mestre do judaísmo, né, bem culto. Então, nisso, Jesus escolheu para ele, até porque Jesus também escolheu, aqui não houve vingança, até para mostrar que não há distinção de classe. Isso. Ele escolheu o homem que perseguia a igreja, não, mas ele vai trabalhar para mim agora. Porque muito bem. Eu sei do conhecimento dele. E as doutrinas dele, pastor, as doutrinas, o ensinamento dele, que o Espírito Santo revelou, até hoje nós usufruímos, não é? Com certeza, com certeza. Isso. Foi o homem, Deus, foi o homem que Jesus levantou para levar mensagem aos gentios, né? Continuando, vamos passar para 1.3, vejamos agora como é que Paulo se via. Isso. Né? Paulo não era a falsa modéstia, não. Vejamos o que está aí, 1.3. Ele se via como o menor dos apóstolos. Está aí, ó. O apóstolo Paulo não pertencia, como já falamos, ao colégio dos 12. Né? Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição do Senhor, que eram requisitos indispensáveis para o grupo dos 12, conforme Atos, capítulo 1, verso 21 ao 23. Aí nós colocamos primeiro, humildemente o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo, como que nascido fora de tempo, o menor de todo. 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele, né, ressurreto. O Senhor ressurreto se revelou a ele e ensinou-lhe todas as coisas. Aí está de verde, o apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, conforme Gálatas, as referências estão embaixo. Embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Então aqui é muito tranquilo, Paulo em momento nenhum sobrevou-se, se levantou, reconheceu o seu lugar e humildemente cumpriu aquilo que Deus o chamou para cumprir. Silas, é com você. Pastor, Paulo tinha assim, a humildade suficiente em reconhecer o seu ministério e respeitar o colegiado também. Isso. Reconhecia a autoridade dos apóstolos, né, como o irmão falou, escolhido por Jesus Cristo, mas ele mesmo se considerava um apóstolo. Apóstolo. Né? Embora ele falou do menor dos apóstolos, ele mesmo reconhecia que não tinha andado com Jesus, mas o próprio Jesus depois apareceu para ele quando o seu chamado,
E posteriormente, ao longo do seu ministério, Isso. o Espírito Santo foi sempre estando com ele, revelando as coisas, ensinando. Algumas vezes falava, não falo eu mais, né? Ele usava esse termo aí, né? Então chegou a dizer que era um abortivo, né? Nascido fora do tempo. Ele chegou a falar isso muito aí, bem, né? Silas. E depois, mas os discípulos também o reconheceram posteriormente que ele era apóstolo. O colégio apostólico, como nós falamos, reconheceu, né, a apostolicidade de Paulo, né? Quer dizer, o seu trabalho junto aos gentios, né? E Paulo, por sua vez, Silas, humildemente aceitou. E, obviamente, em momento nenhum, né, se sobrevou, se levantou, bateu de frente. Lógico, teve alguns momentos, como nós vimos com Pedro, lá em Gálatas, né? Porém, o que Paulo estava fazendo ali não era contrapondo Pedro, dizendo que Pedro era inferior, não. Paulo está dizendo, Pedro, você é exemplo para nós. Você é o nosso modelo, você andou com Jesus, você é o nosso líder. Pedro, você precisa, Pedro, vigiar. É isso que Paulo fez. Além disso, Paulo não fez nada, ao contrário. Se colocou no lugar dele, sabendo que ele foi chamado, vocacionado com ministério apostólico junto aos gentios. Muito bem, Silas, vamos continuar? Só fazer um detalhezinho, até porque os apóstolos, ele era bem judaizantes, né? Isso. Era bem judaísmo. Então, inicialmente, eles queriam, não queriam evangelizar os gentios, né? Verdade. Então, Jesus levantou o apóstolo Paulo para evangelizar os gentios. Muito bem. Depois que o irmão falou de Ananias aí sim, eles viram que realmente o evangelho era para todo mundo. Eles conheciam, mas tinha uma certa resistência. Resistência, né? Muito bem. Silas, síntese do tópico 2, por favor. E o seguinte, Paulo viu Cristo ressurreto. Esta era a sua credencial apostólica. Maravilha. Então, muito bem. Então, fechamos esse ponto dizendo o seguinte, que Paulo foi altamente honrado por Jesus, que o usou poderosamente, só que em momento nenhum ele, né, foi colocado entre os 12, no sentido de colégio apostólico. Continuando, agora vem a pergunta que não quer escalar, Silas. A apostolicidade é atual? Será que existe apóstolos, né, digamos assim, no naipe de um Paulo, ou dos próprios 12, Pedro, Tiago, etc.? Vejamos, primeiro, ainda há apóstolos, vou ler aqui, no sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolos como os 12 não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio, os 12 se assentarão sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. 12 aí são aqueles 12 escolhidos por Jesus, e depois logicamente, com a saída de Judas, a inclusão de Matias. Ponto pacífico, né, chefe? Continuando, aí está de azul. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Isso. Apocalipse 2, 12 e 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Isso aqui é sério. Não há sucessão. Ninguém sucedeu Pedro. Ninguém sucedeu ninguém. Ali é um grupo fechado para aquele momento específico. Nem Paulo sucedeu Pedro e nem ninguém. Ninguém sucedeu ninguém. Silas, seus comentários. Pastor, como o irmão falou aí, né? Os 12 fundamentos, está o nome dele, está escrito os nomes. Isso. Né? Não vai estar o nome de outro que se arvorou atualmente, né? Mas, na realidade, pastor, de maneira como foram nomeados, né, os primeiros apóstolos, não existe mais. Aquela formulação ministerial apostólica, o colegiado chamado, a titularidade da igreja apostólica do livro de Atos não se caracteriza mais hoje. Absolutamente não. Todavia, e naturalmente, na função de anunciar o evangelho ou ministério, hoje acontece, mas como dom ministerial. Né? Isso. Anunciar o evangelho, que é o enviado. Né? Aí pode acontecer, mas não naquela formulação original de apóstolo. Isso, né? Isso. Não muito bem. Aí... Fecha esse ponto aí do ponto 1 aí, ainda apóstolo, aí eu quero fechar dizendo o seguinte, vou repetir, no sentido estrito do termo, e de acordo com a sua singularidade, apóstolo como os 12 não mais existe. E terminou quando? Quando é que terminou esse ministério apostólico dos 12? Terminou com a morte do último apóstolo. Quem foi ele? João,
o apóstolo por volta dos anos 99 a 100, mais ou menos, depois de Cristo. Terminou com a morte dele. Sim. Né? E depois dele vieram outros grandes homens, que não vê mais na frente, que em momento nenhum se autotitularam apóstolos. Ciro, você pode ler para nós aí 3.2, vimos no 3.1 que ainda há apóstolos. No sentido estrito dos 12, não existe. O último foi quem? O último foi quem? João, o apóstolo. Isso. Agora vem. Então, como é que alguém fica falando que tem apóstolos, né? Apóstolo. E lá em Efésios 11 não fala que Jesus deu aos homens o dom, o ministério de apóstolo? Ciro, lê para nós. Apóstolo fora dos 12, por favor. Vamos esclarecer isso aí. É com a Bíblia. A carta de Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. O teólogo Stanley Hurton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles se achava Paulo e Barnabé, bem como os parentes de Paulo, Andrônico e Júnia. Ao longo do Novo Testamento, e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Né? Muito bem. Seus comentários, Silas. Na verdade, assim, os 12 de Jesus, os que eram escolhidos e os nomeou, ou seja, o colegiado propriamente dito, como já falamos, não existe mais. Isso. Houve sucessão institucional? Também não houve. Foi instituído por Jesus, ou não houve, o senhor frisou muito bem logo nos seus comentários anteriores. Então, no caso de Mateus. Agora temos um exemplo de Paulo, Barnabé e outros, né? Mas como dom ministerial, que dom é esse? De anunciar o evangelho. Aquele dom de Efésios 4.11, né? Efésios 4.11. De propagar o evangelho, ser enviado, ser comissionado. Isso, para uma missão especial, né, pastor? Mas não como um título, um diploma. Isso. Como foi de apóstolo aqui. Apóstolo, com alguns aí ostentam, né? Eu quero trazer observação, Ciro. Eu quero trazer observação, isso aqui é com equilíbrio. Eu quero convidar as irmãs e os irmãos para atentarem bem. Observe. Já falamos, vou repetir. Depois da morte do apóstolo João, que foi o último dos 12, por volta do ano 99, mais ou menos 100 depois de Cristo, nenhum, isto é, depois da morte de São João, o último apóstolo dos 12, detalhe, minha irmã, nenhum líder, bispo ou chamados pais da igreja, que quando o século I, o último apóstolo encerra o século I, termina a era cristã primitiva, primeiro século. Aí vem século II, século III, século IV, século V, vem a era chamada da patrística, ou era dos pais da igreja, ou era dos grandes líderes que deram continuidade à era apostólica. É a chamada era pós-apostólica. Agora escute-me. Eu repito, nenhum líder, depois do apóstolo São João, o último apóstolo dos 12, nenhum líder, bispo ou pai da igreja, da era apostólica, que abrange os séculos 2, 3 e o século 4, o início do século 5, nenhum líder tomou para si a prerrogativa ou sucessão apostólica. Nenhum. Quer ver exemplo? Por exemplo, nós temos Clemente, bispo de Roma, que é tido pela Igreja Católica como primeiro papa. É eles que dizem. Isso. A história bíblica não diz isso, né? A história secular não diz isso, né? Eusébio de Cesareia, que foi bispo de Cesareia e é tido como pai da história da igreja, em seu livro História Eclesiástica, não fala nada disso. Não. Então, nenhum, né? Por exemplo, Policarpo, bispo da igreja de Esmina. Policarpo foi discípulo do apóstolo São João. Não tomou para si o termo apóstolo, não é? Nós temos, antes de Policarpo, nós temos quem? Nós temos Inácio, bispo de Antioquia, né? Conviveu, né? Conheceu o apóstolo São João, Paulo. Nenhum desses personagens. Olha a data aí, ó. Clemente, bispo de Roma, 30 a 100. Inácio, bispo de Antioquia, 67 a 110. Bispo Policarpo, bispo de Esmirna, que morreu queimado, né? Morreu em 156 depois de Cristo, não é? Nós temos também, por exemplo, na sequência, outros nomes, como o próprio Irineu, bispo de Lyon,
a antiga Gália, hoje França, né? Além de bispo, doutor, teólogo, ele considera o maior teólogo do segundo século. Em nenhum momento, nenhum de seus escritos falou de sucessão apostólica. Ninguém tomou para si essa prerrogativa de apóstolos. Se contentaram com o termo bispo, que quer dizer superintendente, coordenador e etc. Eu estou só fechando aqui, por último, de todos os pais da igreja, o mais destacado, tido como, né, depois de Paulo, o maior nome da igreja. Quem? Agostinho de Hipona, gente. Agostinho de Hipona foi bispo de Hipona, África. Foi bispo por volta de 396 a 430. Ele deixou muitos escritos. Em seus escritos, em lugar nenhum, Silas, ele fala de que após João, alguém reivindicou para si a posição de apóstolo ou a sucessão apostólica. Aí, Silas, para terminar, aí alguém vai me perguntar, então, como é que é esse negócio? Escute, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana, a qual foi defendida e imposta pelo bispo de Roma, o Papa Leão I, né, 440 a 461 depois de Cristo, o qual reivindicou para si a autoridade que Jesus tinha conferido a Pedro em Mateus 16, 18. Ele escreveu, né, Papa Leão I escreveu, que o direito deste poder que foi dado a Pedro passou a outros apóstolos. Portanto, todos os governantes da igreja estão investidos na figura de Pedro. Em Pedro, a força toda é fortalecida e, portanto, os bispos da igreja são os continuadores, os sucessores apostólicos de Pedro. Isso foi inventado a partir do século V e diante. Então, fechando, Sila, por que eu trouxe essas observações? Queridas e queridos, né? Vamos parar com isso. O que tem, sim, é o ministério apostólico. Agora, o cargo, Sila, com você. Um evangelista é um apóstolo. Isso. Olha, quem evangeliza é apóstolo hoje, mas não com título institucional, Isso. como é o pastor, como é tal. Não, o apostolado ainda não existe. Então, muito bem. Esse ponto 3, os discípulos da igreja, os quais escolheu, não tem como. Agora, o Barnabé. Agora, eu me pergunto, essas pessoas se titulam apóstolo hoje, por acaso os seus nomes estariam escritos lá, como lá em Apocalipse 21, 14, que fala que o muro da cidade, fala da Nova Jerusalém, tinha 12 fundamentos, Isso. 12, quer dizer, 12, com o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha, Isso. jamais esses nomes vão ser substituídos. Não Com existe. certeza. Os patrísticos da igreja, como o irmão falou aí, são homens fortes, homens que conviveram com os primeiros pais da igreja, os primeiros discípulos da igreja ali, os apóstolos, as primeiras doutrinas originais. Eles não se titularam apóstolos. Eles verdade. não chegou essa vaidade, Silas. não sou apóstolo. Absolutamente não. Mas, infelizmente, ou felizmente, não sei, não quero criticar, mas o ministério de evangelismo, de evangelização existe. Isso. É enviado. Dentro desse ponto, apóstolo fora dos 12, nós vimos aí que na era patrística, século II, III, IV e V. Para quem quiser mais informações, adquira o livro História Eclesiástica de Eusébio, que foi bispo de Cesareia, e nesse livro ele narra a história dos primeiros 4 séculos da igreja primitiva. De acordo com o estudioso, Constantino, quando no século IV assumiu o império e deu autonomia e liberdade religiosa, ele pediu que Eusébio de Cesareia fizesse um relato histórico do cristianismo, sim, desde a era primitiva até aqueles dias. E nesse livro contém todos os detalhes. Você não vai ver em lugar nenhum líder pós-apostólico reivindicando para si a posição de apóstolo. Né? Isso aí é ponto histórico. Mas vamos para o último ponto, que é o ponto 3. O ministério apostólico atual. Por quê? Porque hoje aí tem algumas pessoas que dizem que é apóstolo, não sei o quê, tem até apóstola. Não estou aqui analisando a luz da palavra. Será que isso tem base bíblica? Silas, vamos ler, Silas? Então, vamos lá. Você pode ler para nós aí? O ministério apostólico atual. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana e, infelizmente, copiada por alguns evangélicos Como já falamos, para justificar a existência do poder papal.
O ministério dos 12 não se repete mais. Muito bem. O que há é um ministério de caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos, Isso. né, não alcançados pelo evangelho. São dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos. Né? Aqui, Isso. eu faço um parênteses aqui, não aquele apóstolo original do formato Isso. do colegial. É o ministério né? apostólico, dentro do ministério, né? Apostólico. Isso. De Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, cogonominado pai das missões modernas, né? Hudson Taylor, né? Moody, Gunnar Ving, Daniel Berger, irmão André e tal, e tantos outros, em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores, uma palavra, desbravadores, apóstolos, apostólicos. Isso. Cidades e até países foram impactados pelos instrumentos dos servos de Deus. É como se fosse um bandeirante. Ele vai rompendo. Isso. Fundadores, pastor, fundadores. Estão lá no front, pastor, lá no frente. Isso. Na frente. Esses são os verdadeiros apóstolos. E a gente, infelizmente, vê hoje apóstolos sentados em... Queria fazer uma observação, Silvio. Né? Então, nesse ponto 3 aqui, observe. Repito, não há sucessão apostólica. Isso nós vimos no tópico anterior. O último apóstolo do colégio apostólico foi João. Todos os pais da igreja, até Agostinho, ninguém reivindicou para si isso. Não. Agora, o ministério dos 12, como já falamos, não se repete. O que há hoje, minhas irmãs, conforme Efésios 4:11, o que há hoje é o ministério de caráter apostólico. Isso. O ministério apostólico, só que esse ministério apostólico, ou de caráter apostólico, nos dias atuais, escute, não deve ser confundido com títulos meritórios conferidos a pastores, presidentes de igrejas, não é? Ou a determinados missionários, não é? Conferido de forma aleatória, ok? É como hoje alguém se autotitular como apóstolos, né? Por quê? Porque pensa que com isso está tendo uma posição superior sobre o pastorado. Isso é lei do engano. Então, repito, né? Repito aqui, ó, nos dias atuais, é um equívoco, nos dias atuais, entender que o título apóstolo confere à pessoa uma posição de hierarquia superior. Lê do engano. O ministério apostólico, conforme Efésios 4:11, é um ministério que visa o quê? Né? Visa preparar a pessoa através do Espírito Santo para que elas vá ou para que eles vão a lugares longínquos. Por exemplo, nós temos exemplo de pessoas que teve um ministério de caráter apostólico. John Wesley, como já foi dito, William Carey, Moody, David Livingstone. Quem foi David Livingstone? David Livingstone foi um inglês que largou tudo e desbravou o interior da África, né, levando o evangelho. Temos na vinda Neuberg homens verdadeiros enviados, apóstolos, nesse sentido, missionário, né, mas não no sentido eclesiástico, cargo apostólico. Resumindo tudo, né, atualmente nós temos o quê? Temos o dom de ministério apostólico. Cita o tópico, Silas. Diz o seguinte, segundo Efésios 4:11, o dom ministerial de apóstolo está em plena vigência na igreja atual. Isso, o dom ministerial. Dom. Muito bem, Silas. Mais alguma coisa a agregar aí, Silas? Não, vamos muito deixar, bem. Né? Então vamos partir para os finalmente. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje vimos, não é, a lição de número 6. Vimos aí os tópicos, né? O colégio apostólico, vimos aí a definição de apóstolos e etc. No tópico 2 vimos o apóstolo Paulo, um pouquinho sobre ele, e vimos a apostolicidade atual. E agora passemos para a conclusão com o Silas, por favor. Bem, a conclusão é o seguinte: nos moldes do colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial dos apóstolos, citado por Paulo em Efésios 4:11, está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do Evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da igreja de Cristo hoje. Muito bem. Então, Cira, podemos dizer assim, podemos afirmar com fundamento bíblico que o ministério apostólico nos moldes do colégio apostólico não existe mais. Encerrou com a morte do último apóstolo por São João. Porém, o ministério de caráter apostólico
desenvolvido por missionários e evangelizadores com a finalidade de estabelecer igreja em diversos lugares distantes, difíceis, não é? É perfeitamente atual, certo? É certo. Maravilha, né, Cícero? Então, estamos chegando ao Então, termo. como diz aqui, hoje os reais verdadeiros apóstolos são aqueles que levam as boas novas. Boas novas, muito bem. Evangelizando, né? Isso. Então, eles estão no front da batalha. Lá, Front da batalha. Como diz o nosso comentarista, né? Desbravando os rincões ali e tal. Enfrentando dificuldade. Isso. Enfrentando cada fome, tudo, dificuldade. Esses são os verdadeiros apóstolos. Mas exercendo o dom ministerial. Né? Muito coragem, com vigor, tá, etc. Ok. Então, meus irmãos, encerramos mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Eu já, desde logo, eu já convido os irmãos para o próximo domingo, outro domingo, dia 16 de maio, vai ter o Ministério de Profeta. Uma seleção maravilhosa. Dá uma olhadinha nela durante a semana. Muito bem. E nós vamos encerrar agora, né, esse período. Hoje é o Dia das Mães. Dia das Mães, dia 9 de maio, culto abençoado. Hoje, nossas mães, nossas esposas, etc. Isso. São pessoas que Deus levantou também para estar ao nosso lado. Muito bem. Vamos orar, né, Silas? Vamos orar então. Então, pelos aniversariantes. Vamos orar e fechar com as mães. Enfermos, né? Então vamos lá. Então, Pai querido, neste momento, queremos pedir a tua bênção sobre todos os irmãos que aniversariaram durante essa semana que se passou e no dia de hoje, que está começando, que é no dia 9 do 5 desse domingo abençoado. Abençoa todos eles, Pai, com saúde física, emocional e espiritual, guardando, livrando de todo mal. Também oramos, ó Pai Santo amado, ao Senhor, por todas as mães que nesse dia, ó Pai Santo, se comemora o seu dia. Pai, abençoa todas as mães com saúde física, emocional, guarda, livra-se com elas. Também abençoa os filhos para que eles entendam cada vez mais que a mãe é uma figura importante em sua existência. Também, ó Pai, oramos pelos que estão enfermos em seus lares, nos hospitais. Entra com providência, glorifica teu nome, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Então, Silas, hoje é o grande culto, né, Silas? É o grande culto hoje dia 9, né? Já o segundo culto da semana. Isso. Próxima semana nós estaremos lá. Aqui. E o culto hoje, bom alertar os irmãos e minhas irmãs, o culto hoje tem palavra, tem oração, tem louvor, tem adoração. Irmã, venha receber a bênção de Deus, venha receber, meu irmão, uma oração especial, uma mensagem de Deus. Mas se você não puder vir, por motivo, seja quais forem, seja doença, seja um impedimento, acesse a Deb online, seja no seu trabalho, seja no seu lar, seja onde quer que você for, e Deus vai estar lhe abençoando ricamente. Vamos orar. Parabéns para as mamães. Isso. Todos nossa igreja. E as mães, a existência das mães. Isso. Parabéns a todas as mães. Deus abençoe a todos, né, Silas? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. A Deb. A promessa é para nós e nossos filhos. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe e tenham todos um domingo abençoado e até a próxima. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573 1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília.